Graça e paz, uma boa tarde, que Deus abençoe você e a sua casa. Bom estar aqui com você compartilhando a palavra do Senhor. E eu quero começar perguntando para você sobre qual estrutura a sua casa está edificada. A sua casa está edificada. E é sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você um pouquinho hoje. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande foi a sua queda. Aqui estamos vendo a comparação de dois homens, né, chamados por Jesus como o homem prudente e o homem insensato. Veja que os dois estavam construindo uma casa, cada um construía a sua casa. Elas tinham a aparência de casa, você olhava, ela tinha tudo para ser uma casa perfeita, né? A palavra ali diz que os dois construíam uma casa. Porém, ela só foi identificada como uma casa que estava com a base forte no momento em que vieram as chuvas, no momento em que vieram as tempestades. Somente nesse momento é que se expôs sobre qual base, sobre qual estrutura essa casa estava edificada. Do contrário, eram duas casas que você olhava, talvez você não via a diferença entre elas. Porém, não é aquilo que a gente vê, não é aquilo que está acima que respalda, é aquilo que está embaixo, aquilo que muitas vezes nós, com os nossos olhos humanos, nós não enxergamos, talvez nós não demos tanto valor. Quando você vai adquirir uma casa, normalmente você olha a parte externa, você olha por dentro, você olha os cômodos, mas você não olha tanto a questão da estrutura dela, da base dela. Porém, quando vem um vento forte, quando vem uma chuva forte, é que você vai ver que toda aquela beleza que talvez esteja aparente, ela não esteja respaldada por causa daquilo que está abaixo, aquilo que a gente não vê. E é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Muitas vezes, a casa que a palavra de Deus chama que somos nós, a nossa casa, ela não está com uma base bem firmada, ela não está bem estruturada, e aqui a Bíblia fala sobre a palavra, aquele que ouve a palavra e pratica, do contrário daquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Ou seja, a pessoa ela tem uma aparência muitas vezes de quem serve ao Senhor, de quem, né, tá ali com uma vida talvez aparentemente estruturada, mas no dia da adversidade é o dia que o Senhor prova a nossa base, a nossa estrutura, como estão as profundidades da nossa estrutura em Deus, porque muitas vezes a ventania vem e as pessoas ficam muito abaladas, ficam não sabem muitas vezes como agir e muitas vezes culpam a Deus por coisas que acontecem em sua vida. Elas não estão com a sua estrutura respaldada. E nós precisamos compreender que os dias que isso acontece, Deus está talvez provando o nosso coração e nos mostrando, porque Ele já conhece, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, mas muitas vezes é no dia da adversidade que nós vamos ver o que realmente tem dentro de nós, é externado essa estrutura, é externado as nossas bases. E isso serve para que nós venhamos
a ver como está a nossa vida com Deus, como está a nossa vida respaldada na palavra de Deus. Então, que você venha a observar. Certo dia, houve um tempo na minha vida em que eu passei por uma grande adversidade. E após alguns dias de restauração da minha alma, do meu coração, enfim, dos meus sentimentos, o Senhor, ele veio aquela pergunta dentro de mim, né? Não foi uma pergunta, na verdade, foi uma afirmação do Espírito Santo, dizendo que naquele momento era a hora de eu provar se tudo aquilo que eu ensinava para as pessoas eu realmente iria viver, se eu iria paralisar, se eu iria parar, né? Ou se eu ia adiante. Então, eu compreendi que eu precisava realmente colocar em prática aquilo que muito eu ensinava para as pessoas. Isso foi há uns anos atrás. E eu senti nitidamente que sim, era um tempo em que Deus também estava aprovando a minha vida. E eu esperei somente o tempo dessa cura, vamos dizer, das minhas emoções, e eu, em menos de 30 dias, eu voltei à ativa, eu voltei a ministrar, eu voltei a ajudar as pessoas, eu voltei a trabalhar, porque a minha base estava no Senhor. E se a minha base, se a minha vida ela está estruturada no Senhor, eu compreendo que tudo que acontece está no controle dele. E não cabe a mim culpar a Deus ou questionar o Senhor sobre tempestades que vêm na nossa vida, mas compreender que aquilo são momentos, estes são momentos de mostrar como está a nossa vida, mostrar como está o nosso coração, sobre que fundamento nós estamos enraizados, sobre qual fundamento a minha vida está alicerçada. E não é qualquer vento de tempestade, qualquer ventania que vai me desestruturar, que vai me tirar do meu propósito, que vai tirar do foco. E é isso que você precisa compreender nessa tarde. Eu quero compartilhar isso com você. Não permita que qualquer ventania que venha sobre a sua vida te desestabilize a ponto de você paralisar, ou de você não querer seguir adiante, ou de você culpar a Deus por coisas que acontecem em sua vida. As nossas raízes precisam estar fundamentadas em Deus, independente daquilo que aconteça à nossa volta. E nós temos na palavra muitos exemplos disso. O próprio apóstolo Paulo, para mim, é um exemplo de pessoa que não importa onde ele estivesse, se ele estivesse no meio do mar, numa tempestade, se ele estivesse dentro de uma prisão, ele estava planejando o futuro, ele estava escrevendo cartas para as igrejas, edificando. Então era um homem que estava com a sua base muito bem alicerçada, que as ventanias do dia a dia não podiam paralisar a vida dele. Aquilo, na verdade, eu creio que aquilo fortalecia ele, porque ele dizia: quem sou eu para ser perseguido por causa de Jesus, né? Então era um homem firmado em Deus. E é assim que nós devemos ser, não é qualquer vento que vai nos derrubar. Por isso você precisa analisar sobre qual é essa estrutura, se você tem sido como esse homem prudente que tem edificado a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra do Senhor, ou se a sua casa, os seus fundamentos estão na areia, onde qualquer vento que vem, ele desestrutura e a casa cai. Então que você, a sua casa, a sua família, você esteja alicerçando ela nos fundamentos da palavra do Senhor. Porque a palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não. E você precisa se firmar nesta palavra, neste fundamento que é Jesus, que é a presença dele e a palavra dele nas nossas vidas. Nós precisamos querer sim um vinho novo do Senhor, o renovo do Senhor, mas a palavra de Deus também diz que o vinho novo vem sobre odres novos. Não se pode remendar um odre, porque senão ele rompe e perde-se o vinho. Então nós precisamos muitas vezes nos expor, né? O Senhor, ele expõe o que tem dentro de nós em dias difíceis, para que a gente venha então dizer: Senhor, então se for preciso, faz um odre novo, faz algo novo, para que então possa se encher e nada mais vai romper. Desculpe, queridos, estou um pouco resfriada, com a garganta um pouquinho, né, irritada, mas eu quero
trazer nessa tarde essa palavra para você. Que você venha analisar e que você venha verdadeiramente fundamentar a sua vida naquilo que é verdadeiro, naquilo que não vai passar. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, que você tome posse dessa palavra e busque cada vez mais aprofundar suas raízes, aprofundar a sua estrutura na presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Se esse vídeo abençoou você, se essa palavra edificou a sua vida, que você curta e você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua casa, que Ele faça te prosperar em tudo que Ele tocar, que você seja bem-sucedido aonde você for, que a presença do Senhor conduza você e você seja estruturado sobre a rocha, que a sua estrutura, que o seu fundamento seja Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.